Bom dia, alunos! Como é que vocês estão? Prontos para a próxima aula? Afinal, depois de nós termos abordado a questão de mito e filosofia, filosofia pré-socrática e passando inclusive por Sócrates, mostrando as metodologias dele, né? E a grande transformação que ele produziu na filosofia com sua influência, agora nós estamos já na hora de chegar e abordar Platão e Aristóteles, esses dois grandes filósofos sistematizadores que influenciaram tanto o mundo ocidental. Então, qual seria o objetivo? Nós sabemos que ambos os filósofos oferecem perspectivas complementares sobre valores humanos e ética. Na ética nós já estudamos em Sócrates. Eles são filhos de Sócrates, por assim dizer, porque era mestre dos dois, né? Sócrates foi mestre de Platão e Platão mestre de Aristóteles. Platão foca em ideais universais, enquanto Aristóteles se concentra na aplicação prática. E é isso que nós vamos ver nesta aula e no final vou pedir uma reflexão sobre esses conceitos, se eles podem ser aplicados agora em nossa compreensão moderna e contemporânea de ética e valores humanos. Então, fiquem atentos e depois crie uma situação em que vocês possam discutir, conversar, para que a conclusão seja a melhor possível. Então, gente, preparem-se que nós já vamos iniciar esta aula e vamos comparar estes filósofos magníficos que muitos dizem que toda a história da filosofia, de alguma forma, gira em torno dos mesmos. Então, Platão e Aristóteles são figuras centrais na filosofia ocidental. Desenvolveram sistemas filosóficos que têm semelhanças e divergências marcantes. A comparação entre os fundamentos filosóficos deles revela tanto pontos de concordância quanto de discordância. Primeiro, nós vamos falar sobre a parte da concordância. O que eles tinham em comum? Afinal, todos vieram de Sócrates, né? Era a busca pela verdade e conhecimento. Tanto Platão quanto Aristóteles estavam profundamente interessados em compreender a verdade e o conhecimento. Ambos reconheciam a importância da razão e da lógica na busca da verdade. 2. O interesse na ética. Ambos os filósofos exploraram questões éticas e morais. Platão, em obras como A República, investigou a natureza da justiça e a vida virtuosa. Aristóteles, em Ética Nicômaco, também discutiu a virtude, focando no conceito de eudaimonia, ou seja, felicidade e realização, como objetivo final da vida humana. E, sob o ponto de vista da parte teleológica, nessa terceira parte, embora de formas diferentes, ambos tinham uma visão teleológica do mundo. Platão acreditava que tudo no mundo sensível busca se aproximar das formas ideais ou ideias, mundo das ideias. Aristóteles, por sua vez, viu a natureza como um sistema onde tudo tem uma finalidade, telos, sendo isso especialmente relevante em sua filosofia natural. Ele gostava muito de colecionar animais, né? Ele foi o tutor de Alexandre o Grande, ele pedia que nas conquistas de Alexandre levasse espécimes para ele poder estudar melhor e poder melhorar seu ponto de vista científico na análise desses objetos. Afinal, Aristóteles era um naturalista, né? Agora, as discordâncias entre Platão e Aristóteles seria a teoria das formas do Platão versus uma espécie de empirismo, né? Não sei se dá para dizer assim, mas Aristóteles era mais empírico, ou seja, mais experimental. A maior discordância entre Platão e Aristóteles está na ontologia e epistemologia. Platão defendia a existência das formas ou ideias que seriam perfeitas e imutáveis e que existiriam em reino transcendente. Ele via o mundo sensível como uma cópia imperfeita do mundo das formas. E Aristóteles, por sua vez, rejeitou essa ideia, acreditando que as formas ou essências existem apenas aqui, neste mundo, nas coisas particulares. Para ele, a realidade é composta
de substâncias individuais, que possui tanto a matéria quanto a forma. Ou seja, um objeto mesmo ele tem matéria e forma. Não dá para separar abstratamente do objeto, mas mentalmente a gente pode fazer essa separação. É assim que o Aristóteles deveria compreender. Método de conhecimento. Platão enfatizou o conhecimento a priori, argumentando que o verdadeiro conhecimento vem da razão e da lembrança, das formas, que nós já teríamos tido conhecimento das ideias lá muito antes de nascer. Aristóteles, por outro lado, enfatizou o conhecimento empírico, argumentando que o conhecimento vem da observação e da experiência sensorial. Então, sob o ponto de vista da política, Platão, em seu livro A República, imaginou uma sociedade governada por filósofos reis, onde a justiça seria alcançada quando cada classe social realizasse sua função adequada. Aristóteles, em Política, seu livro, adotou uma visão mais prática e empírica, analisando diferentes formas de governo e defendendo uma visão moderada, onde a classe média desempenha um papel central na estabilidade política. Agora, quanto à concepção de alma, Platão via a alma como uma entidade imortal. A alma não morre nunca, jamais. E é separada do corpo. O corpo pode morrer, mas a alma não. Capaz de acessar o mundo das formas. A alma teria esse contato lá com o mundo das ideias, né? E poderia... contemplou muito antes da alma se encarnar no corpo físico. Para ele, a alma é composta por 3 partes: a racional, a irascível e a concupiscível. Aristóteles também reconheceu a alma como um princípio vital, mas a concebia como inseparável do corpo. Ou seja, morre o corpo, a alma também morre junto, né? Ele dividiu a alma em 3 tipos: vegetativa, presente em plantas, sensitiva em animais e racional em humanos. Agora nós vamos falar sobre uma comparação de Aristóteles com Platão sobre um outro ponto de vista essencial na filosofia deles, ou seja, nos sistemas que os dois apresentam. É a comparação de Platão e Aristóteles no que diz respeito aos valores humanos, revela diferenças fundamentais em suas abordagens filosóficas, embora ambos compartilhassem de um profundo interesse em questões éticas e morais. Então agora nós vamos falar Platão e os valores humanos. Logo depois nós vamos fazer uma apresentação do Aristóteles, né? O modo como ele pensa. Valores fundamentais para Platão. Os valores humanos estão profundamente conectados às formas ou ideias, especialmente a forma do bem universal, né? Ele acreditava que o bem é a causa última de tudo o que é bom, verdadeiro e justo no mundo. Conhecer o bem era para Platão o objetivo supremo da vida humana, e alcançar este conhecimento orientava todas as outras virtudes. E, agora, sob o ponto de vista de justiça e virtude, em A República, Platão discute a justiça como valor central na organização da sociedade e na vida humana. Ele acreditava que a justiça em uma cidade reflete a harmonia das 3 partes da alma. Ele faz essa analogia: a racional, sabedoria, a irascível, coragem, e a concupiscível, moderação. A justiça é alcançada quando cada parte da alma cumpre sua função sem interferir nas outras, o que se reflete na sociedade ideal, onde cada classe social desempenha seu papel apropriado. Quanto ao amor e o ideal do belo, para Platão, ou seja, Platão aborda o valor amor, eros, no Banquete. Ele concebe o amor como um impulso que começa com a atração pelo belo físico, que é o eros, né? Mas que deve evoluir para um amor pelo belo em si, ou seja, culminando na contemplação da forma do belo, que está intimamente ligada à forma do bem. Ele não conseguia separar o bem do belo, assim como o sol, ao mesmo tempo,
ele é útil, um bem para tudo, ele também é muito belo, né? Sua luz ilumina tudo, coisas assim. Eudaimonia, felicidade. Agora nós estamos em Aristóteles. Para Aristóteles, o valor humano supremo é a eudaimonia, que pode ser traduzida como felicidade, bem-estar e realização. Ele argumenta que a eudaimonia é o fim último de todas as ações humanas e que é alcançada vivendo-se uma vida de virtude, ou seja, você praticando virtude no meio onde você vive, né? O contrário de Platão, que via o bem como uma entidade abstrata e transcendente. Aristóteles via a felicidade como algo concreto, alcançável, através da prática das virtudes no mundo sensível. E 2, Aristóteles, virtudes éticas e intelectuais. Características de Aristóteles ser voltado para a intelectualidade. Aristóteles distingue entre virtudes éticas, como coragem, temperança, generosidade, e virtudes intelectuais, como, por exemplo, sabedoria e entendimento. Ele acreditava que os valores humanos se manifestam na prática dessas virtudes, que são adquiridas através do hábito e da razão. A virtude para Aristóteles é um meio termo entre os extremos e excessos, os extremos do excesso e da falta, e é através da moderação que se alcança a virtude. Então, para ele não quer nem excesso e nem carência, né? Ele quer o meio termo, ou seja, a moderação. Consequentemente, através dessa ação, a pessoa se torna feliz. Então, é isto. Muito obrigado, é o que eu queria dizer. Agora vocês façam a parte de vocês e resolvam os problemas colocados no início, na introdução.